Amém. Senhor, obrigado, Pai, porque a Tua vitória naquela cruz foi uma vitória definitiva para as nossas vidas. Nós podemos agora descansar na Tua soberana presença, confiantes em entrar na sala do trono, porque o Teu sangue derramado naquela cruz, Senhor, comprou as nossas vidas, pagou o preço. E hoje nós podemos desfrutar de algo que já começou nas nossas vidas e que é eterno, Pai. Da mesma forma como a morte não pôde te deter, ela também não pode mais nos deter, Senhor, porque o Senhor resgatou as nossas vidas. E nós queremos viver para te servir e para te adorar, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Graça e paz, igreja, paz do Senhor. Podem ficar à vontade. É muito bom estar aqui de novo, graças a Deus. Com todos vocês. Vamos abrir a nossa Bíblia? No livro de Josué. Josué capítulo 1, para começar. Josué 1, 8 e 9. Livro de Josué, capítulo 1, versículos 8 e 9. Não cesses de falar deste livro da lei, antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Louvado seja Deus. Hoje eu quero falar com vocês um tema sobre uma vida bem-sucedida. E o que de fato é ter uma vida bem-sucedida, né? Gostei da imagem. O homenzinho ali subir na escada. O que será que é chegar no topo dessa escada então, né? O que será que é completar essa carreira e de fato ser bem-sucedido? A sociedade, ela mede o ser bem-sucedido pelo que você tem ou pelo que você faz, mas dificilmente muito pouco pelo que você é. Então, se você tem determinado carro, se você tem determinada casa, se você tem determinadas posses ou determinada profissão, então você é uma pessoa bem-sucedida. Mas será mesmo? Será que é isso que conta e só isso que vale? Não que é pecado ser bem-sucedido, eu não estou falando nada disso. Estou falando que, de fato, uma vida bem-sucedida, ela está muito além do que simplesmente obter coisas, ter coisas nesse mundo. E eu quero ver um pouco disso através da vida de Josué. E quem é Josué? A gente vai ter um primeiro vislumbre de Josué, lá em Números, capítulo 13, quando Moisés separa 12 homens para mandar espiar a terra prometida. E está lá um homem da tribo de Efraim chamado Oséias, que Moisés vai dar um nome, vai mudar de Oséias para Josué. Ele faz parte de uma comitiva de 12 homens que estão ali aos pés do Monte Sinai para sair e espiar a terra prometida. Eles não saíram do Egito? Saíram da escravidão do Egito e agora eles vão conquistar a terra prometida. Deus não prometeu? Prometeu. Só que antes, Moisés manda esses 12 homens espiar a terra e eles vão lá espiar a terra. Ficam 40 dias lá e voltam com um relatório do que aconteceu naquele lugar. É interessante que eles vão e voltam, né? Quanto tempo o povo ficou caminhando no deserto? Quanto? 40 anos. Como que esses 12 homens foram e voltaram tão rápido? Eles foram de avião? Não. É que do Sinai até onde hoje é Israel e na terra era Canaã, a pé, eles levavam mais ou menos um mês para chegar. Então eles foram, caminharam quase um mês, chegaram, ficaram 40 dias espiando a terra e voltaram. Com aquele famoso versículo que precisou de 2 homens para carregar um cacho de uva nas costas.
E aí eles voltaram com o relatório e falaram, olha, a terra é maravilhosa, ela mana leite e mel mesmo do jeito que Deus falou, porém, não dá para conquistar a terra por causa que o povo que vive lá é muito poderoso. E aí, 10 desses 12 homens começaram a contaminar toda a nação de Israel, falando, não vai dar, não vai dar, não vai dar. E aí, quando eles começaram a falar que não ia dar, o povo começou a falar, não vai dar mesmo, Deus nos trouxe para morrer no deserto, não vai dar. E só Josué e Caleb mantiveram a fé e falaram, não, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Bom, Deus se ira do céu, olha para aquela geração incrédula e fala, para cada dia que esses homens passaram espiando a terra, será 1 ano de peregrinação no deserto. Então o caminho que era 1 mês, agora se tornou 40 anos por causa da murmuração do povo. E pior, eles iam morrer nessa caminhada. Somente quem tinha 20 anos para baixo e quem nascesse no deserto iria tomar posse da terra prometida. E Josué e Caleb, que foram os únicos que creram na promessa. E aí eles começam essa peregrinação. E Josué está debaixo dessa promessa de que ele vai herdar a terra prometida. E quando você começa a ler ali, você percebe que Josué vai se tornando um braço direito de Moisés. Ele está sempre ali ao lado de Moisés. E aí, quando chega a hora, de fato, de começar a conquista da terra prometida, ele fica sabendo que Moisés também não vai entrar. E que ele vai herdar a missão de liderar o povo para entrar na terra prometida. Quão duro é pensar em substituir Moisés? Já pararam para pensar nisso? As pessoas olham e vislumbram aquele homem e de repente ele não vai mais estar à frente do povo, vai ser o Josué. Como será que estava o coração de Josué nessa hora? Talvez um pouco temeroso, por isso que Deus fala logo no início do livro dele, 2 vezes para ele ser forte e corajoso e não temer nada, que Deus estaria com ele. E vai começar então a liderança de Josué em frente ao povo de Israel para conquistar a terra prometida. E Deus diz, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, eu gosto muito quando a Bíblia tem essa palavra assim, ó, então, portanto, porque ela vai trazer uma resposta àquilo que acabou de ser dito. O que ele acabou de falar? Se você falar deste livro da lei, meditar nele dia e noite, e fizer tudo quanto está escrito nele, então, o que vai acontecer? Farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não há como ser bem-sucedido se esse livro ficar fechado na sua casa. Ser bem-sucedido passa por olhar para o que diz a Sagrada Escritura, examinar e obedecer. Não é um conhecimento teórico apenas, teológico, mas uma sabedoria prática que transforma a nossa caminhada do nosso dia a dia. Então Deus está olhando para Josué e falando, você quer ser bem-sucedido na sua missão? Pega aí o livro da lei, medita nele dia e noite, e você será bem-sucedido. Que livro da lei que ele tem na mão? É essa Bíblia aqui? É essa aqui? Só um pedacinho, só o Pentateuco, só os 5 primeiros livros da Bíblia. E ainda a palavra Deuteronômio significa repetição. Moisés teve que falar um monte de coisa, tudo de novo, porque o povo era muito cabeça dura. Então ele teve que repetir um monte de coisa, e aí ainda tem Deuteronômio. Então ele só tinha 5. E se ele meditasse nesses 5, e obedecesse o que esses 5 livros dizem, ele seria bem-sucedido. Quantos nós temos? 66. Muito mais da revelação de Deus para nós. Lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17, diz assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Ser bem-sucedido é uma questão de fé. Obedece quem crê.
E só conhece a Deus quem de fato ouve a palavra dele. A fé vem pelo ouvir. E esse ouvir não é simplesmente você vir aqui e ouvir as pregações, mas você ouvir a voz de Deus todos os dias na sua casa através das Sagradas Escrituras. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Quem anda na luz não tropeça em pedra alguma, porque está enxergando o caminho que está trilhando. Sua vida tem tido alguns tropeços? Será que é porque você deixou de ouvir a voz de Deus? Eu gosto de vir conversar com o pastor Zezinho, né, quando ele ora. Falar, o pastor vai orar agora. Alguma coisa ele vai falar depois. Mas ele não é a pitonisa. Você tem 66 livros para Deus falar com você o tempo todo. E você ser bem-sucedido naquilo que você vai fazer. E conhecer esse Deus que diz, não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. E você crê que Deus está andando com você? É uma promessa dele. Eu estarei contigo onde quer que andares. Ah, mas essa palavra é a palavra para Josué, de fato. Mas lá em Salmo 23 ele fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E aí em Mateus 28, quando Jesus vai falar sobre a grande comissão, falando para nós irmos e formarmos discípulos, ele diz lá no versículo 20, e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não teve um dia da nossa vida que Jesus não esteve conosco. A questão é se acreditamos nisso ou não. Se temos essa fé viva no nosso coração ou não. E só dá para ter essa fé viva se esse livro estiver aberto. Se ele tiver gasto na capa e nas páginas. Tem página grudada aí na sua Bíblia? Não pode. Está grudada que você nunca leu. Deus está falando todos os dias. E é interessante que a história vai seguir. Josué recebe a missão, e aí eles chegam de frente com Jericó. Né? E Josué manda 2 espias espiar a terra de Jericó. E eles vão, e eles acabam chegando na casa da prostituta Raabe. E aí o que acontece lá? Ela esconde eles dentro de casa. E olha o que diz aí Josué 2, versículo 8, 9, 10. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhes disse, bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundes caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíes do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. É interessante que Raabe dá um relato para os espias de tudo que Deus, que não é o Deus dela, ela é uma pagã, que está nesse momento reconhecendo que existe um Senhor, um único Deus. Mas não era o Deus dela até então. Mas ela já tinha ouvido as histórias de que o Deus de Israel estava vindo com esse povo de maneira poderosíssima. Tirou eles da escravidão do Egito, abriu o Mar Vermelho, conduziu eles pelo deserto e agora eles chegaram em Jericó. E antes disso eles já tinham derrotado 2 reis. O que isso me ensina? Que até os ímpios reconhecem os grandes feitos do Senhor. Quanto mais nós que somos o teu povo, devemos reconhecer. Uma vida bem-sucedida é uma vida que sabe, de fato, quem Deus é. Ele não simplesmente anda comigo, não simplesmente Ele me deu a sua palavra para que eu me oriente por ela, mas eu sei em quem eu tenho crido.
Eu sei em quem eu tenho crido. E isso faz toda a diferença na nossa vida. E é duro quando até os ímpios parece que têm mais fé do que nós. Tem aquelas pessoas lá fora que são muito otimistas. Vai dar tudo certo, vai acontecer, e não sei o quê. Aquele tipo de gente que você olha assim e fala, nossa, esse aí só falta ser crente. Não é? A gente não tem esse costume de falar essas coisas? E o crente está como? Murmurando, reclamando, incrédulo do próprio Deus Todo-Poderoso que ele serve. Já aconteceu isso na sua vida ou só na minha vida? Só eu que reclamo ou você reclama às vezes também? Só eu que duvido ou você duvida também? Só eu que fico ansioso ou você fica ansioso também? Adianta ter tudo e ao mesmo tempo não ter nada? Não. Eu tenho aconselhado homens que têm tudo, mas não têm nada ao mesmo tempo. Eles professam uma fé num Deus que eles não conhecem. E por isso estão afundados, não só em pecado, mas em desespero de não enxergar esperança alguma para suas vidas. Como se o Deus que criou todas as coisas não fosse poderoso o suficiente para cuidar de nós. Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso é muito impactante. Nós invertemos as prioridades porque queremos ser bem-sucedidos, quando na verdade é justamente esse o caminho da nossa derrota. É justamente aí que a gente não alcança nada. É justamente aí, essa hora que a gente luta com a força do nosso braço. Raabe, toda a sua família vai ser poupada da destruição de Jericó, porque se converteu ao Deus verdadeiro, porque ouviu sobre esse Deus e falou, esse é o verdadeiro Deus. E é esse Deus que eu quero para a minha vida. Se até os ímpios sabem sobre Deus, quanto mais nós que somos o seu povo. Então eles vão avançar. Eles viram, trouxeram um relatório e vai dar certo. Eles estão prontos para guerrear. Os seus pais morreram no deserto por causa da incredulidade, mas eles não, eles creem na promessa. E eles vão guerrear, sob o comando de Josué. Só tem um detalhe. Eles são mais de 2 milhões de pessoas. E o Rio Jordão está entre eles e a cidade de Jericó. Como que esses 2 milhões vão atravessar para chegar de fato nas muralhas de Jericó e começar a conquista? Quem é você nessa hora? Porque é interessante que lá atrás os pais deles olharam para o Mar Vermelho e falaram, já era. Mas Deus abriu o mar. E agora eles estão de novo, mais ou menos num episódio parecido, diante do Rio Jordão. E Deus olha para Josué e passa instruções para Josué de como eles fariam para atravessar o Rio Jordão. Existe mais uma vez a promessa de que Deus vai abrir e eles vão passar em terra seca. E aí Josué recebe as instruções, reúne o povo, e no capítulo 3, versículo 5, disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Qual foi a instrução de Josué para o povo? Ele recebeu de Deus a instrução do que deveria fazer, e em primeiro momento ele chegou para o povo e disse o que para o povo? Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Você quer ver maravilhas de Deus na sua vida? E o que Ele está dizendo para você então? Santificai-vos. Como eu posso santificar a minha vida a Deus? Através das disciplinas espirituais. A oração, a meditação das Escrituras Sagradas, o jejum,
A solitude, que é o tempo que a gente fica sós com Deus. Por isso que Jesus se retirava para os montes, para ficar sozinho com Deus. Não que o monte é o lugar místico, mas Jesus precisava ficar a sós com Deus. Por isso que ele olha para você e fala assim, entra no teu quarto, fecha a tua porta sozinho e ora a Deus em secreto, que o Pai que te vê em secreto te recompensará. São disciplinas espirituais que nós temos negligenciado. E é interessante que eu estava lá em Brasília e eu comecei a falar, não, eu preciso me prostrar mais diante de Deus. E comecei a acordar bem cedo para fazer um momento a sós com Deus, enquanto todo mundo estava dormindo, para ficar em silêncio. E ali eu tive a convicção que Deus falou comigo. Olha, Felipe, você precisa fazer um jejum, se santificar, por causa das coisas que virão pela frente. E eu olhei assim, né, eu falei, essas coisas da minha cabeça. Mas eu acho que foi Deus. Pode ter sido Deus. Acho que o Espírito Santo falou comigo. E o que eu fiz depois de ouvir a voz do Espírito? Nada. Jejum nenhum. Os dias foram passando. Liguei para o pastor Zezinho, estou conversando com ele algumas coisas, e ele falou para mim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Faça um jejum. Falei, agora pronto. Ele falou, e te digo mais. Não somente faça um jejum, mas quando você for comer, come só o básico. Para de comer doce, carboidrato, açúcar, refrigerante. Elimina tudo. Tira tudo que é gostoso, assim, ó, come só o básico e jejum, só o básico e jejum. Aí eu falei, meu Deus, agora é o pastor Zezinho falando. Aquele dia na minha cabeça foi o Espírito Santo. Eu preciso fazer esse jejum. Eu acho que o Senhor falou 2 vezes. O que eu fiz então na sequência? Nada. Não fiz nada. E os dias passaram e eu fui convidado para dar uma palestra lá em Brasília. E fui lá falar de pecado sexual, né, como vocês sabem que é a minha área. Falando de pecado sexual. E no final, eu abri para as pessoas fazerem perguntas. E um rapaz ergueu a mão muito rápido assim, né? Eu falei, ele quer perguntar. E ele começou a falar e eu não estava entendendo nada. Ele falava um espanhol misturado com português. Eu falei, calma, meu irmão, de onde você é? Ele falou, do Peru. Eu vim do Peru para o Brasil. Falei, então fala devagar para eu tentar te entender. E ele começou lá a falar que ele estava andando em vitória em relação ao pecado sexual que tinha escravizado ele durante muitos anos da vida dele. Chorou bastante, tudo. Ele só queria testemunhar, não queria perguntar nada. Eu falei, amém, glória a Deus, né? Que interessante, né? Um homem do Peru veio aqui testemunhar na palestra, que legal. Terminou tudo, eu desci, estou saindo, aí ele me pegou assim pelo braço e falou assim, pastor, posso falar com você? Falei, pode. Aí ele virou para mim e falou assim, meio enrolado, né, com o espanhol dele, pastor, deixa eu te falar uma coisa. Quando o senhor abrir a boca, você quer que seja o Espírito Santo ou seja você mesmo? Eu quero o Espírito. Você quer falar no poder do Espírito? Ou pode ser só superficial mesmo? Eu falei, não, eu quero falar no poder do Espírito. Aí ele falou, tá, então deixa eu te falar outra coisa. Você quer ir aonde Deus está te enviando para ir? Ou você quer continuar perdendo tempo jogando pérolas para os porcos? Aí eu fiquei preocupado. Porque eu falei, nossa, isso é muito sério. Eu só vou em igreja. Aí a resposta era óbvia, mas eu fiquei com um ponto de interrogação na cabeça, né? Eu falei, como assim? Ele falou, porque é o seguinte, pastor. A palavra é urgente, o trabalho de restauração em vidas aprisionadas em pecado sexual é urgente, mas nem todos que te chamam, de fato, querem te ouvir. Nem toda igreja que chama você para falar, de fato, quer ouvir a sua mensagem. E você está jogando pérolas aos porcos. E aí, quando ele falou isso, eu comecei a lembrar de um monte de lugar que eu fui, que eu ficava pensando, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Eu já fui num retiro falar para as pessoas que eles ficaram
1 hora e 45 minutos cantando umas músicas que eu... agitação total. Quando eu subi para falar, estava todo mundo dormindo. Eu saí de São Paulo, fui até Minas Gerais. Quando eu cheguei para falar, estava todo mundo dormindo. E eu olhei para aquela situação e falei, Deus, eu não vim aqui para isso, eu entrego eles nas tuas mãos. E em 15 minutos eu encerrei e desci. O pastor prestou tanta atenção no que eu fiz, que quando ele se deu conta, ele chegou para mim e falou assim, foi uma bênção essa noite, obrigado pela sua presença. E eu olhei para ele assim, eu não falei nada. E você nem sabe disso, porque nem você ouviu. De fato, eu vim jogar pérolas aos porcos. E aí aquilo mexeu comigo, quando o peruano falou aquilo para mim. Eu comecei a lembrar, essa foi a primeira situação, aí começou a vir um monte de coisa na minha cabeça. Eu falei, você tem razão. Nem todo mundo que me chama para ir nos lugares eu devo ir. O pastor Steve Gallagher, que é o fundador do Pure Life nos Estados Unidos, nunca tinha vindo ao Brasil. E aí o pastor Ayrton, lá de Brasília, que conseguiu trazer ele a primeira vez, perguntou para ele, por que você nunca foi ao Brasil? Você discrimina a nossa nação? Ele falou, não, de jeito nenhum. Por que você nunca foi lá então? Ele falou, porque até hoje eu só recebi convite carnal. O dia que o Espírito Santo mandar ir, eu vou. E de fato as igrejas queriam trazer ele para fazer evento, vender ingresso e ganhar dinheiro. E aí eu fiquei assustado com o peruano. Eu falei, meu Deus, não, eu quero ser cheio do Espírito Santo, falar na autoridade, e eu não quero mais perder tempo onde as pessoas não querem me ouvir. Ele falou, você tem certeza? Eu falei, eu tenho certeza. Pois ele pegou e me deu 2 tapas assim, ó, sem dó nenhuma. E pôs o dedo na minha cara e falou, pois faça jejum. Pois faça jejum. Sabe por quê? Porque você fala de domínio próprio. Então mostre para as pessoas que você tem domínio próprio e feche a sua boca. Ele falou desse jeito. Quando ele falou desse jeito comigo, eu só não caí, não sei por quê. Porque minhas pernas ficaram todas moles, porque eu falei, Deus falou 3 vezes. Ele não vai falar a 4ª. E aí eu voltei para minha casa, passaram-se alguns dias, eu voltei para São Paulo. E isso na minha cabeça. E aí eu mandei mensagem para um outro pastor amigo meu que trabalha com a gente, lá do Espírito Santo, falei, Silas, aconteceu isso, isso, isso. O que você acha disso? Ele disse assim, a pior coisa que existe, quando Deus não fala, é quando Ele fala e a gente não ouve. Pior do que Deus não falar, é Ele falar e você não ouvir. Quantas vezes vocês já ouviram tantos sermões aqui nessa igreja, o quanto isso de fato mudou a sua vida? É porque o sermão foi infiel à palavra ou porque o coração endureceu? Esse é o X da questão. Deus precisou falar 3 vezes comigo. Pergunta se eu já fiz esse jejum que ele pediu. Não. Aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu estou confessando o meu pecado diante de vocês. E a minha oração é que ao confessar o meu pecado diante de vocês, eu volte para minha casa e essa semana eu faço o que deve ser feito. Mas não só eu, vocês também. Porque Deus não está falando só comigo. Ele está falando com vocês também. E Ele está chamando vocês para algo mais profundo. Ele está chamando vocês para uma vida bem-sucedida. Ele está chamando vocês para uma experiência que vocês não tiveram ainda. E o texto vai continuar dizendo, eles se santificaram e o que aconteceu com o Jordão? Ele abriu. E ao abrir, eles passaram em terra seca. E Josué deu a seguinte ordem, olha, peguem 12 pedras e ergam uma coluna no meio do Jordão. É verdade que o Jordão vai voltar a correr, mas essas 12 pedras em forma de coluna agora vão ficar lá no meio dele. Como a prova de que nós passamos aqui em terra seca. E aí nós vamos pegar mais 12 pedras, uma para cada tribo de Israel, e vamos erguer uma coluna em terra seca. É o que ele fala. Capítulo 4, versículo 20.
as 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou-as Josué em coluna em Gilgal. E disse aos filhos de Israel: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: que significam essas pedras? Farei saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão. A coluna de pedras serviria como um testemunho, para que quando os filhos daquela geração nascessem, crescessem e falaram: mas que pedras são essas? Os pais iriam testemunhar de que essas pedras foram tiradas de dentro do rio Jordão, como testemunho de que nós passamos em terra seca por ele. As pedras testemunhariam. Quando Deus nos coloca nessa vida, em que nós andamos de acordo com o que a palavra dele diz, nós o conhecemos mais do que os próprios ímpios já o conhecem, e quando nós entregamos a nossa vida em santificação a ele, não existe outro resultado senão você se tornar um testemunho vivo do próprio Deus para esse mundo. Jesus disse que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Nós somos hoje essas pedras, aquela coluna que foi levantada em Gilgal, somos nós. Nós somos o testemunho, quando as pessoas olham e falam: mas por que você é assim? Por causa do meu Deus. Ou eles olham para nós e falam: nossa, que... Aí você não pode nem falar que é cristão, porque dá até vergonha, né? Vai manchar o nome de Cristo. Essa é a questão. Essas testemunhas somos nós. E ele quer levantar testemunhas vivas, como ele diz lá em Atos capítulo 1, que daria poder para sermos testemunhas. A nossa função é testemunhar a glória de Deus, através do que ele tem feito nas nossas vidas. Aí você pode falar assim: Felipe, você não sabe o que eu fiz da minha vida, como que eu vou ser uma testemunha depois de tudo que eu já fiz? Então deixa eu te falar uma coisa, olha o que diz Josué 5:9. Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. O que é remover o opróbrio? É remover a vergonha. Então vocês passaram 400 anos envergonhados como escravos do Egito, mas hoje eu estou retirando essa vergonha de vocês. Quando nós nos tornamos testemunhas vivas do Deus vivo, ele pega o nosso passado, que pode ter sido para vergonha, e transforma em testemunho para a glória dele. Ele tem o poder de fazer isso. Eu nem devia estar aqui falando com vocês. Vocês sabem do meu passado. Meu passado foi um passado de escravidão, de pecado sexual. Tocando no louvor, pecado sexual. Pregando lá em São Bernardo, pecado sexual. E Deus transformou toda a vergonha do passado em testemunho para a glória dele. Não porque há mérito humano, mas porque a graça salvífica de Jesus faz essas coisas. Ele retira a vergonha e te coloca em outro lugar. Já não é vergonha para mim mais falar do meu passado. Porque é para a glória de Deus. É o testemunho de que Deus faz conosco. Isso é uma vida bem-sucedida. Isso é uma vida bem-sucedida. Porque hoje, se eu perder tudo, o meu testemunho ninguém pode tirar. É para a glória de Deus. E Ele é o Deus que faz todas as coisas. E Ele é o Deus que cuida em meio a todo esse processo. Continua comigo aí. Esses homens cruzaram o Jordão em terra seca e pisaram em Jericó antes dos muros. A cidade fortificada estava ali, mas eles já estavam aqui. E aqui era o quê? Canaã, a terra prometida, a terra que mana leite e mel, eles estavam lá. E diz o capítulo 5, versículo 12, no dia imediato, depois de que comeram do produto da terra, cessou o maná.
E não o tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Olha que interessante, eles colocaram o pé em Canaã. O que aconteceu com o maná? Não caía mais do céu, imediatamente cessou. Naquele dia eles puderam comer dos frutos que já estavam ali disponíveis na terra prometida. Você sabe o que isso significa? Que se você atravessar o deserto da sua vida, Deus vai mandar o maná. Se você estiver na bonança, Deus que está te dando tudo do bom e do melhor. Se o deserto voltar de repente, não tem problema, porque o maná, se precisar, volta a cair do céu. Isso é ser bem-sucedido. Não é olhar para a conta bancária e falar, nossa, estou em paz, tenho reservas financeiras. Cai na parábola que Jesus contou daquele homem que juntou tudo nos celeiros e falou, nossa, eu tenho tudo, estou provido de tudo. E aí diz lá na parábola, louco, nessa noite pedirão a sua alma, e que proveito teve tudo isso? A segurança não está no banco, a segurança está em Deus. Se for terra prometida, louvado seja Deus. Se for deserto, louvado seja Deus. Porque no deserto o maná cai do céu, a água que sai da rocha, as vestes não se gastam. É o Deus que vai cuidando, vai fazendo milagres no decorrer da caminhada, porque você está andando com Ele. E a gente se priva de viver esse sobrenatural de Deus, porque a gente já não está lá atrás, a gente já está falhando. Façam de acordo com o que diz esse livro. E aí vocês vão experimentar todas essas coisas. Vocês querem mais? Santifiquem-se. E vocês verão mais. E de fato, esse povo, viu o mar abrir, chegou e começou a comer. O maná já nem caiu mais. Eles viveram essa santificação e no outro dia as coisas aconteceram. Mas às vezes as coisas não acontecem no outro dia na nossa vida, né? Às vezes demora um pouquinho mais. Às vezes passam-se até alguns aninhos. Mas uma coisa eu aprendi. Toda noite, quando eu vou dormir, eu penso a mesma coisa. Amanhã, o Senhor fará maravilhas. E aí vem o outro dia, e é mais um dia como o outro qualquer. E quando chega a noite, antes de dormir, eu penso, amanhã o Senhor fará maravilhas. A fé é o fundamento que prova o quanto nós confiamos nesse Deus que cuida de nós. Nós não vemos, mas nós cremos. Nós temos convicção. Porque o povo de Deus não é o povo que se move pelo que sente, é o povo que se move pelo que crê. Eu não preciso ver para crer. Ele já se mostrou presente na minha vida. E não foi apenas uma mera emoção passageira, foi algo real. Por isso que você está aqui hoje. Então não deixe a sua dificuldade apagar tudo isso de dentro de você, porque o deserto é a agenda de Deus para nós. Se você quer ser bem-sucedido, você vai ter que passar pela escola do deserto. E às vezes, algumas vezes durante a vida. Algumas vezes durante a vida. Mas é ali que Deus faz os milagres. E se você quer chegar no topo da escada de uma vida bem-sucedida, assim como Josué, veja o que você vai encontrar lá. Capítulo 5, versículo 14. Versículo 13. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse, és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele, não, sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E disse-lhe, que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo.
e fez Josué assim. Deixa eu te falar uma coisa. Quem é esse príncipe do exército do Senhor que Josué está ali conversando? Ele é um anjo? Ele não pode ser um anjo. Porque todas as vezes que um anjo apareceu, e a Bíblia traz esse relato, e os homens se prostraram diante desses anjos, o que o anjo disse? Ei, levante-se, eu sou homem como você, eu sou um servo como você, levante-se. O anjo nunca recebe adoração. A Bíblia deixa isso muito claro. Na minha Bíblia, que tem esses títulozinhos em negrito aqui em cima, antes da perícope, tem uma dica, que diz o quê? Deus aparece a Josué. Quem é então esse príncipe do exército do Senhor que está diante de Josué? Nós chamamos isso na teologia de teofania, uma aparição de Deus para os homens de uma maneira especial. Aonde você vê que existe um texto parecido? Tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. Moisés na sarça ardente. Deus apareceu para Moisés na sarça. E aqui ele se aparece como o príncipe do exército do Senhor e fala, olha, tira as sandálias dos teus pés, que o lugar que você está pisando é santo. Josué está tendo uma experiência ali com o próprio Deus. E o que isso significa? Que no topo dessa escada de uma vida bem-sucedida existe algo, uma manifestação especial de Deus para você. Ele é a recompensa final de uma vida bem-sucedida. E eu estou falando de uma manifestação especial de Deus. E aí eu quero que você pense agora, você já viveu isso na sua vida? Deus já se manifestou de uma forma especial mesmo? Mas eu estou falando algo sobrenatural mesmo. Eu estou esperando isso para a minha vida ainda. Eu já vi muitas coisas que Deus fez, muitas. Mas ainda não foi o dia que Ele se manifestou dessa forma. E eu fico, Deus, quando o Senhor virá? Só que eu não posso cobrar dele quando ele virá. O meu dever é continuar batendo na porta dele. Como aquela viúva persistente que Jesus falou lá no Novo Testamento. E um dia ele vai se manifestar de uma maneira poderosa. Essa semana eu estava conversando com o Rafael, meu amigo de infância lá. E ele falou, cara, eu tive um sonho. Eu falei, o que foi? Ele falou, mano, e você estava no meu sonho. Eu falei, ai meu Deus do céu. Não fiz o jejum. O cara sonhou comigo. Alguma coisa vai acontecer de ruim. Certeza. Fala, mano, fala logo que você sonhou. Ele falou, cara, a gente estava do nada lá onde eu morava antigamente, onde a gente passou muito tempo da nossa infância. Tinha mais algumas pessoas. E a gente olhou e falou assim, olha, Deus está se manifestando ali. E eu sabia que Deus estava se manifestando ali, mas eu não entendia, mas a gente sabia que Deus estava se manifestando ali. E aí eu falei, o Rafael falando no sonho, né? Deus, se é o Senhor ali, fala conosco aqui. E ele falou que quando ele disse isso no sonho, veio um vento muito forte, que ninguém mais conseguia ficar em pé, e ele começou a ficar muito desesperado, e do lado tinha uma grade que ele grudou na grade, e aí o vento era muito forte, e ele grudado na grade, ele começou a gritar no sonho, Deus, para, que eu não aguento mais. E nisso a esposa dele acordou ele, falou, o que está acontecendo, que você está gritando aí desesperado? E ele acordou todo assustado e falou, Deus se manifestou no meu sonho. Eu falei, caramba. Aí ele, o que você acha que é isso? Eu falei, eu não acho nada, eu não sei. Eu só sei de uma coisa que eu vou falar para você. Vamos fazer um jejum. E vamos pedir para Deus soprar esse ar poderoso aí. E que seja o que for, que venha sobre nós. Mas agora não dá para a gente voltar atrás. Se você viu, agora a gente precisa ir. Esse é o Deus que nós servimos. E eu creio que Ele vai se manifestar de uma maneira especial. E eu dou graças a Deus que esse sermão está sendo filmado. Porque um dia eu vou voltar aqui e vou falar o que aconteceu.
Só que no dia que eu voltar aqui e falar o que aconteceu, eu quero que no final você se levante e fale o que aconteceu com você também. Que o Espírito Santo te dê fome e sede de querer viver isso. Pode ser hoje, pode ser amanhã, mas toda noite quando você for dormir, Deus, eu tenho certeza que amanhã o Senhor fará maravilhas na minha vida. E a maior de todas é que, se o Senhor quiser, se manifeste de uma forma como nunca antes. De uma maneira especial e sobrenatural. Como eu nunca vivi antes. Eu não quero mais ouvir os testemunhos das outras pessoas, não no sentido que eu não quero que elas testemunhem. Não é isso. Eu quero contar os meus testemunhos, as minhas experiências contigo. Feche seus olhos. Curve a sua cabeça. Uma vida bem-sucedida é uma vida que medita na palavra de Deus para aprender como nós devemos viver. Uma vida bem-sucedida é uma vida que nós sabemos e conhecemos esse Deus, porque até os ímpios o conhecem. Uma vida bem-sucedida é uma vida de santificação ao Senhor, porque isso nos leva para mais próximo dEle. E uma vez que estamos mais próximos dEle, uma vida bem-sucedida é uma vida de testemunho para a glória de Deus. Nossa vida passa a ser vista como um testemunho vivo. Uma vida bem-sucedida não é uma vida que se resume às posses que nós temos, mas uma vida que a nossa confiança está nele. Uma vida bem-sucedida não é uma vida que tem uma conta bancária cheia, que você olha assim, estou suprido, mas uma vida que sabe que Deus supre todas as nossas necessidades, e se o deserto chegar na nossa vida, o maná vai cair do céu. Uma vida bem-sucedida é uma vida que, de fato, recebe uma visitação especial de Deus, como nunca antes aconteceu. Como nunca, nem na nossa conversão, nem se foi realizada uma cura de uma doença incurável, não é simplesmente isso. Pensem que a visitação especial de Deus não é algo que Ele vem fazer por você, é simplesmente Ele mesmo. E a presença dEle vai ser tão abundante que você vai a ponto de falar: Deus, para, senão eu não vou suportar. Tamanha a sua glória está sobre mim. Algo que nos deixe prostrado ao chão mesmo, envergonhados dos nossos pecados, mas ao mesmo tempo contemplando a salvação de Cristo Jesus e vendo Deus soprando em nós algo como nunca antes nas nossas vidas. E que quando Ele passar e acabar, a gente se levante daquele lugar para uma vida que nunca mais vai ser a mesma. E que tudo que a gente deseje dali para frente seja: Senhor, se isso aconteceu aqui, eu mal posso esperar para chegar no céu. Quão maravilhoso vai ser estar a eternidade contigo. Deus Todo-Poderoso, aqui estamos nós, Pai. E eu quero pedir perdão, Senhor, dos meus pecados, principalmente porque ainda não fui obediente ao que o Senhor já me disse. Obrigado pela tua misericórdia, que mesmo assim o Senhor preparou esse momento para eu falar com o teu povo. Obrigado, Pai, porque agora eu tenho testemunhas para confessar o meu pecado, e já não há mais nenhuma acusação sobre ele. Obrigado, Pai, pela oportunidade de fazer ainda aquilo que o Senhor me pediu para ser feito e que eu faça. Mas, Senhor, eu creio em algo especial, Pai. Eu deveria estar aqui na semana passada. O pastor Zezinho me chamou para vir aqui semana passada e depois ele pediu para ir trocar. Eu não creio que foi um equívoco ou só porque houve alguns imprevistos e mudanças de agenda. O Senhor quis que hoje eu estivesse aqui, para que as vidas que estão aqui hoje ouçam e os que estão assistindo também pela internet. Então eu creio, Pai, que o Senhor está convidando mais pessoas para vir junto comigo nessa santificação, com a mesma fé de que amanhã o Senhor fará maravilhas em nosso meio, com a mesma fé de que o Senhor vai se manifestar de uma maneira especial, particular, para cada um, como nunca antes o Senhor se manifestou nas nossas vidas. Deus,
Nós não somos nada se não for o Senhor por nós. E nós também não merecemos nada. Mas nessa hora, Senhor, eu te peço que a tua manifestação seja, não por merecimento, mas para que o Senhor lembre que Jesus já pagou o preço naquela cruz. O sangue já está sobre nós, Deus. O Senhor já comprou as nossas vidas, nós somos teus. Nós não merecemos, Senhor, nos perdoa, Pai. Perdoa porque a nossa Bíblia passa mais fechada do que aberta. Perdoa porque oramos menos do que deveríamos. Perdoa porque não nos consagramos como deveríamos. É verdade, nos perdoa, tem misericórdia de nós. E na tua misericórdia, Pai, dá um relance da tua glória. Derrama sobre nós, Pai, só uma migalha que cai da mesa. Porque se vir de ti, Pai, não será apenas uma migalha para nós, mas mais do que podemos suportar, Senhor. Olha para nós, Pai. Eu sei que existem corações envergonhados nessa hora. Eu sei, Pai. Mas o Senhor é o Deus que falou na tua palavra: eu estou retirando a vergonha do Egito da vida de vocês. O Senhor está retirando, como retirou da vida daquele povo, o Senhor está retirando a vergonha das nossas vidas hoje. Não precisa se envergonhar mais do seu passado. Cristo já pagou o preço. O Senhor não rejeita um coração quebrantado e contrito. E aquilo que você carrega como um fardo, Deus está retirando nessa manhã da sua vida. E falando: meu filho, minha filha, levanta a cabeça. Onde estão os teus acusadores? Já não existe mais nenhum. A vergonha foi tirada. E a sua vida agora será um testemunho vivo para a minha glória. Ó Deus, que possamos nessa hora entoar este louvor a Ti, Senhor, em forma de uma oração de fato, crendo que o Teu Espírito Santo está no nosso meio e que o Senhor está movendo os nossos corações de acordo com a Tua vontade, com o Teu querer, chamando-nos para um relacionamento mais próximo, chamando-nos para algo que nunca antes fizemos, para vivermos algo que ainda não recebemos. A glória do Teu nome, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus. Esse é quem Tu és, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és, 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 esse é quem Tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações, Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações, Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações, Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és, 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 esse é quem Tu és.
Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enquanto eu estava cantando esse louvor, Deus compartilhou comigo ali a dor de alguém que eu não sei se essa pessoa está aqui, está assistindo. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Eu sei que dói, mas esse louvor não foi escolhido à toa. Ele é o Deus que enxuga as lágrimas. Ele é o Deus que faz todas essas coisas. Oh Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. E o mundo conhecerá quem tu és. E todo joelho se dobrará. Nós vamos cantar de novo essa parte e o refrão. E você, meu irmão, minha irmã, contemple a glória do Deus. Esse é quem Ele é na tua vida. Ele não te deixou afogar nas suas dores, mas Ele é o bálsamo da sua alma nessa hora. Ele é o que traz a cura do coração. Ele é o que restaura a fé. Ele se mostra como Deus, assim como Ele se mostrou como para Jó. Ele se mostra como Deus na sua vida hoje também. Oh Deus, Tu és o que enxuga as lágrimas. Restaura os corações. Deus que nós servimos. Esse é quem Ele é. Que transforma a nossa realidade de trevas em luz, de enfermidade em cura.